Olá, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Carlão Muniz e você está no podcast do Repertório Marketing Talks. E hoje a conversa é entre eu e Eliane Doim. Tudo beleza, Eliane? Tudo bem, e você? Tudo bem por aí? Tudo beleza por aqui. O assunto de hoje, ele vai ser fundamental. Nós vamos falar de DNA de marca. Nós vamos falar sobre a execução de um DNA de marca e falar de algumas novidades para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Repertório Marketing Talks. Muito bem. Então, Eliane, essa vontade de conversar sobre DNA, ela apareceu porque nós, essa semana, né, mais uma vez concluímos o processo de construção, de imersão junto com o cliente para construir um DNA de marca para ele. E aí, depois de terminar esse processo, o feedback foi bem positivo, a gente começou a conversar, a discutir sobre a evolução que o DNA sofreu, né? O quanto ele foi se alterando, melhorando nesses últimos meses, últimos anos que você foi trabalhando a metodologia proprietária. E eu te pergunto, o que é que está diferente nesse DNA em relação àquele DNA quando você idealizou anos atrás? Bom, eu também gostaria de dar aqui as boas-vindas, né, para os nossos seguidores, e o assunto realmente, como você diz, é o DNA e falar dessa nossa experiência. E respondendo à tua pergunta, lá atrás eu quero dizer, pelo menos aí há uns 20 anos, quando eu comecei a primeira estrutura, estava muito focado na comunicação da marca, né? Então a gente falava muito do posicionamento, porque na época se falava muito de personalidade de marca, se falava no tom, estilo de comunicação da marca, na imagem da marca, na promessa da marca. Não que a gente não esteja falando nesse momento, mas naquela época eu focava muito, eu já chamava, né, vamos dizer assim, desse DNA, mas eu tinha só esses elementos muito voltados para a comunicação. Hoje, nós temos um DNA muito mais completo, na minha opinião. Por quê? Porque hoje ele traz dados, informações sobre o negócio do cliente, né? Sobre as decisões estratégicas para a marca, né? Quando a gente fala em pilares e proposta de valor, nós estamos falando de informações que vão ajudar na estratégia de negócio. Quando a gente fala de olhar para os desafios da marca, olhar para os diferenciais, olhar para a essência da marca, para a vocação da marca, nós estamos falando de cultura organizacional. Nós estamos falando de um espectro maior desse código genético da marca que vai entrando no negócio, em que essa marca vai estar aplicada a muitos produtos, a muitos serviços, né, que representam, então, uma empresa e toda a sua cultura e todos os seus colaboradores, parceiros, etc. Eu queria dizer o seguinte, o DNA, tem muita gente que pode confundir, porque o DNA ele é muito bonito, né? Quando você trabalha os 20 elementos e constrói esse código genético, ele é inspirador. Se bem feito, ele é inspirador. Mas o fato de ele ser poético, de ele ser bonito, não significa que o DNA é bom. DNA bom, e eu pude perceber isso ajudando, auxiliando você, unindo as forças na construção de DNA de várias empresas. DNA bom é aquele que você usa no dia seguinte para planejar. Para planejar uma campanha, para planejar um novo lançamento de produto, para planejar o ano seguinte daquela empresa ou daquele negócio. Ele tem que, além de inspirar, ele tem que ser prático, né, Eliane? Tem que ser prático, tem que ser útil. Quando você fala no dia seguinte, eu já tive casos em que a gente está fazendo o DNA e o cliente já está tendo ideias. Naquele momento, no decorrer do processo, ele já está, e quando ele chega no meio, ele já está dizendo, puxa, e isso aqui eu vou poder aproveitar para aquela decisão, para esse novo negócio que nós estamos pensando em abrir ou expandir. Então, ele começa já a criar reflexões e inquietudes boas para os gestores, no sentido de que você está fazendo, na verdade, uma terapia, né? A gente vê que acaba fazendo uma terapia sobre a marca e muitas informações estão
realmente na cabeça, ali no coração dos gestores, mas o papel do facilitador é saber extrair aquilo que é relevante, colocar no papel o que é realmente importante para a marca e fazer tudo isso conversar com consistência e coerência, né? Uhum. Faz sentido. Inclusive é isso que você falou aí de gerar insights para o negócio imediatamente, é o que aconteceu no DNA que a gente elaborou juntos aí, junto com o cliente, durante esses últimos dias. Aconteceu esse tipo de fenômeno também, de efeito. Agora, vamos ser sinceros, eu percebo que, é claro, a ideia do DNA ela é muito boa, ela é muito útil, ela é rapidamente vendida. Né? Basta você querer, eu preciso de direcionamento para o meu negócio, eu preciso de direcionamento para o marketing, para a comunicação, o DNA vira um farol, uma bússola. Mas vamos ser sinceros, surgiu muita gente oferecendo construção de DNA de marca. E aí o que eu estou percebendo é o seguinte, o DNA, para valer, ele exige uma certa experiência. Uma experiência em comunicação, uma experiência em marketing, experiência prática e teórica em marketing e uma experiência em gestão de empresas. Então é essa união e, além do mais, um grande toque de condução de equipes, né? Uma habilidade para conduzir equipes e uma habilidade criativa para poder, ao longo do processo, extrair o máximo de cada um que está participando desse processo. Então, o que eu percebo é, no momento onde está muita gente propondo DNA, a gente começa a ver que existem DNAs e DNAs, né, Eliane? Por causa não apenas dos elementos do conteúdo, mas por causa da condução do processo. Eu queria até aproveitar esse momento para falar que no modelo, inclusive atual, que há alguns anos a gente acrescentou o propósito, né? Então, acho que é algo que vem se falando há muito tempo e aí outras empresas reconhecidas no mercado brasileiro e até mundial já estavam utilizando isso, ou fazendo só propósito, ou trazendo propósito dentro de uma estrutura de posicionamento para a marca. E assim, o nome DNA não é meu, né? O modelo, sim, esse modelo de DNA que eu tenho, que a gente compartilha no nosso blog, Repertório Marketing Talks, ele realmente é uma metodologia proprietária. Então, por isso que é importante, né? Por isso que tem o Czinho lá, que quem for utilizar, diga que está usando essa metodologia. Então, só para complementar como houve a evolução e qual foi o último elemento, né? Também o manifesto da marca, que é algo que vinha se falando. Então, claro, vem muito da experiência que eu tenho tido de 40 anos trabalhando com agências de propaganda aqui no Brasil, lá fora, né? Em Portugal, por onde eu estive 10 anos, e foi uma multinacional americana, é uma multinacional americana, e a oportunidade que você tem de trabalhar com grandes contas te traz um grande arcabouço teórico e prático para trabalhar com aquilo que eu faço hoje, além, como você fala, do conhecimento de marketing, perfeitamente, não tem como ser só publicitário numa conta multinacional, não tem. Aliás, para nenhuma conta, você precisa ter visão de negócio, né? As agências hoje estão realmente trazendo esse novo pensamento também, esse novo conceito de ser um gestor também de negócio junto do cliente. E o DNA, ele tem esse papel. Então, além disso tudo, você tem que entender também de branding, né? Claro, tá tudo aí, mas é importante a gente citar a inteligência de mercado, pesquisa de mercado. Quando vou fazer um DNA, eu vou estudar o segmento, eu vou estudar a concorrência. Se o cliente tem estudos que ele tenha feito de pesquisa de mercado, eu leio em profundidade, eu tiro dúvidas. Por quê? Porque aqueles elementos ali vão me ajudar a conduzir aquele processo. Então, é um trabalho que você precisa de muita criatividade, como diz você, um conhecimento também de gestão. Lembra quando a gente foi conduzir lá o processo de criação, tinha 45 gestores, porque se tratava de uma rede de supermercados. A metodologia teve que ser adaptada, era presencial naquele dia, né? Essa semana nós terminamos mais um online, que tem sido, enfim, uma grande experiência. Mas você precisa ter uma grande concentração também, capacidade de condução, de não perder o foco e você vai alinhavando, você vai ajudando o gestor, os responsáveis por aquela marca, para que eles não percam aquele alinhamento, aquele fio condutor que traz lá desde a inspiração do negócio até o propósito.
Então, realmente, quando você fala assim, o conhecimento multidisciplinar, ele é fundamental. Por isso é que eu fico muito feliz quando um consultor de marketing me chama para ajudar ele num processo de consultoria e fazer o DNA da marca que ele está prestando consultoria. Porque ele diz assim, Eliane, eu não sei fazer DNA, mas eu preciso do teu DNA para ajudar o cliente a encontrar, fazer as melhores escolhas, enfim, tomar suas decisões estratégicas. Então, acho bacana que você tenha... Eu não faço consultoria na área do marketing, né? Carla, você também faz. Mas, assim, eu prefiro, assim, eu quero focar em fazer o DNA e fazer isso o melhor que eu puder, porque a responsabilidade de dizer ao cliente, conduzir o processo e entregar para ele aquilo que ele construiu, que ele tem que estar de acordo, que ele tem que estar confortável, eu também tenho que estar. Mas o meu olhar tem que ser 360 graus o tempo todo. E aí é que a gente precisa ser multidisciplinar e ter esse arcabouço, não só teórico, mas também prático. Eu reafirmo, né, o que tu tá falando, apenas porque nesses últimos meses eu acabei apoiando você em vários DNAs. E o que eu percebo é que para conduzir um DNA adequadamente, não adianta ser alguém que apenas modera um grupo, e o que esse grupo vai falando, essa pessoa vai escrevendo, não adianta. Assim como também não adianta você querer ser um consultor durante o DNA. Ou seja, você fala e os outros não falam. Na verdade, precisa... Eu estava conversando contigo hoje, depois de terminar o processo de DNA dessa semana, com aquele cliente, que você precisa ser professor, precisa ser um planejador sênior em marketing, em comunicação, em gestão de marcas, em pesquisa de mercado, inteligência de mercado. Eu preciso ter noção de gestão de empresas. Eu preciso ter trabalhado em todas essas áreas. Para que eu preciso ter dado aula sobre isso, para que a gente consiga minimamente ser mentor e não apenas alguém que está ali para tirar o conteúdo da cabeça de alguém e pôr em post-its ou no quadro negro, né? Isso é bem interessante. No começo, o que me encantava no DNA era o conteúdo dele. Eram os 20 itens do código genético que me encantaram. Hoje, o que me encanta no DNA é a condução. Porque eu acho que é muito raro essa qualidade de condução, né? E sou muito agradecido porque acabei virando um grande assessor aí nesse processo e a gente acaba aprendendo. Não, sorte minha. Sim, mas eu acho interessante isso porque para quem está querendo, eu quero fazer um DNA, preste atenção não apenas no conteúdo do DNA, mas preste atenção em quem vai fazer o DNA. E se essa pessoa tem capacidade, bagagem, vocabulário, pesquisa científica e bagagem prática, histórico prático, para ficar dando os rumos da sua marca, da sua empresa, que não é pouca coisa. Na verdade, a responsabilidade disso é muito alta, né? Por isso que as pessoas a gente até fala assim, não, o DNA é algo caro, até pode ser para algumas pessoas algo caro, porque o profissional que faz o DNA precisa ser muito bom, porque ele está mexendo com algo que vale muito dinheiro e que vai ter um impacto no curto, médio e longo prazo para aquele negócio, né? Então, esse é o tipo de recado que eu conversei contigo, que a gente queria fazer esse vídeo sobre a importância da condução para a construção de um DNA de marca. Né? É muito interessante, você observou hoje, e a gente observa toda vez que termina um DNA, seja ele presencial ou online, quando a gente pergunta ao cliente como foi aquela experiência, né? Quais foram os achados, o significado. Eu diria assim, é um reconhecimento e é uma satisfação tão grande a gente ouvir que ele assim, nossa, muito obrigado, né? Muito obrigado porque você me fez enxergar coisas que eu não estava enxergando. Você me fez ver coisas que eu tenho para minha marca, coisas que são boas, coisas que eu preciso melhorar no meu negócio, na minha marca. Por quê? Porque eu quero que essa marca seja para sempre, né? Então, a gente diz para o cliente, olha, mas você tem que ter um compromisso. Você tem que ser o guardião desse seu DNA. Não é só fazer agora e colocar, né, numa gaveta. É usar tudo isso que está sendo construído para você
de fato, conduzir o seu negócio de uma maneira muito mais leve. Porque quando você sabe para onde quer ir, é muito mais fácil, né? Quando você tem um norte, uma bússola. Então, de fato, assim, você usou uma palavra ali há pouco, que é a responsabilidade. Quando convidei você para estar junto comigo nessa jornada da execução do DNA, é porque realmente, assim, eu precisava estar junto com uma pessoa que eu sinto que seja tão responsável quanto eu, até mais, né, na condução daquilo que está se fazendo, de uma preocupação enorme em entregar um trabalho de qualidade para o cliente, né? Em que ele se orgulhe e realmente traga de dentro para fora elementos que seja a essência da sua marca, o propósito da sua marca, enfim, a proposta de valor, N outros, que ele de fato diga assim, puxa vida, eu estou feliz com isso que eu construí e eu agora tenho certeza que isso aqui vai ser de grande valor para a minha equipe, para mim e para a minha marca, os produtos e serviços que eu coloco, e para o meu consumidor, para o meu cliente, que é fundamental, porque ele também vai perceber que a marca, de novo, tem consistência e tem coerência. É engraçado, o assunto do DNA, ele não, parece que não se encerra nunca, porque há muito sempre a discutir as vantagens e tal. Hoje o papo era mais para trabalhar a história, a importância da condução, a importância do profissional que cuida do DNA de marca. Porque não é brincadeira esse negócio, né? Ele não é, eu diria o seguinte, eu como professor da área há 20 anos, eu diria que ele não é uma modinha. Ele não é modinha. Ele, na verdade, é o tipo de ferramenta, é o tipo de reflexão que veio para ficar. E ele vai ganhar outras roupagens, vai evoluir. A gente acabou de viver nas últimas semanas a aplicação online dele, que é completamente diferente da aplicação presencial. É outro ritmo, é outra divisão de horas, é outra imersão, né? E a gente conseguiu fazer uma adaptação muito rápida para a parte online, mas é isso que eu acho que valia a pena a gente deixar em vídeo, deixar em podcast registrado sobre o DNA. E claro, avisando sempre para o nosso espectador que conteúdo do DNA nosso é transparente, né? O DNA, o código genético, está presente no nosso blog desde o início, né, já mais de ano, e todos os elementos e tal. A única coisa que não está presente lá é a condução do processo, porque daí precisa ter bala na agulha. Né? Precisa ter bala. É verdade, precisa ter bala na agulha. Precisa. E realmente não é fácil, né? Se fosse fácil, enfim, estaria muita gente fazendo. Não tem muita gente, são poucas pessoas que fazem com qualidade, né? Eu reconheço muitos bons profissionais do mercado que entregam um trabalho, que eu já vi trabalhos entregues e que eu me orgulho de olhar e dizer assim, puxa vida, são profissionais colegas e que estão fazendo um trabalho Brasil afora, né? E trazendo realmente uma condução de qualidade e que tem um valor muito grande. Fechou. Para quem está nos assistindo, então, qualquer dúvida, se você se interessou por essa história de DNA de marca, mas afinal, o que é isso e tal, não apenas pode olhar no blog, nos vídeos do YouTube, etc., do canal do Repertório Marketing Talks, mas pode entrar em contato conosco, entrar em contato com a Eliane para poder ter mais informação, saber um pouco mais e a gente poder entender a sua situação específica e poder ajudar também. Eliane, foi um prazer conversar contigo. Vamos fazer mais vídeos como esse para discutir DNA e outros assuntos, hein? Perfeito. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Um abraço, gente. Segue a gente nas mídias sociais, né? Se inscreve no nosso canal no YouTube. Agora estamos com os episódios do podcast disponíveis nos agregadores de podcast, entre eles o Spotify. Então tá fácil de encontrar o Repertório Marketing Talks por aí. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Até mais.